Jesus, amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estou muito grato ao nosso Cristo, ao nosso Senhor, por essa grande e rica e maravilhosa oportunidade de estar aqui nessa noite, ocupando essa tribuna. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Lindomar Silva, que está nos vendo aí. O senhor está fazendo falta aqui, olha aqui quem está aqui para pregar a palavra. Alguém que não é pregador, né? O senhor está fazendo falta aqui para nós. Mas eu quero louvar o meu Jesus por essa grande oportunidade, porque algumas vezes o Senhor Jesus, Ele tem feito promessa nas nossas vidas. Isso aqui não é nada mais, nada menos que as promessas do Senhor cumprindo nas nossas vidas. E se o Senhor te fez uma promessa de estar aqui nesse altar pregando, esse dia vai chegar também. Em nome de Jesus, quero glorificar a Deus pela nossa pastora Vicelene, toda a sua família, o Mateus, a Sara Rúbia, o pastor Marcelo, né? A Ana Carolina, o Zaio, toda essa família abençoada. Essa família, quando a gente dobra o joelho, as primeiras pessoas que a gente fala o nome é dessa família. Família do nosso pastor, né? E eu glorifico ao Senhor por a vida dessa família que o Senhor Jesus levantou para essa grande obra aqui na Regional Formosa. E nós estamos sendo sempre muito bem alimentados aqui pela palavra do Senhor, pelo instrumento da vida do nosso pastor Lindomar, né? Nós somos bem instruídos aqui pela vida do nosso pastor Lindomar. Quero louvar a Deus pela sua vida, meu pastor. Deus abençoe o senhor. Quero também agradecer a minha família, a minha esposa, os meus filhos, que são o maior presente que Jesus me deu até nos dias de hoje, meus filhos. A Ruth Sara não pôde vir hoje, que ela está muito gripada, mas os meus outros filhos estão aí, a minha esposa está aí, para a gente adorar Jesus. Quero convidar você para abrir a palavra do Senhor num texto sagrado, que está situado em Jeremias, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 4. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo de número 4. Glorifico ao meu Jesus por estar aqui nessa noite. Eu não vou dizer que a perna está tremendo, que eu estou muito nervoso, porque quando a gente dobra os nossos joelhos para orar, a gente sempre diz para o nosso Cristo: me levanta, eu quero ser um pregador. Me levanta, Senhor, eu quero adorar o seu nome nos altares, eu quero cantar para ti. Então Jesus nos ensina dessa forma, né? Se a gente tem orado, pedido a Ele para a gente ser um pregador, a gente tem que pregar para ser um grande. E na verdade não existe um grande homem. Existe um Deus todo-poderoso, um Deus grande, que se fez pequeno com a sua total humildade para morar dentro de um homem pequeno que somos nós, né? Amém, meus irmãos? Podemos orar? Podemos ler? Jeremias capítulo número 1, a partir do versículo de número 4, que está escrito assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Aleluia. Pode fechar sua Bíblia. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção aqui, com mais uma canção. E essa canção aqui que nós vamos louvar, o nosso Senhor Jesus. Acho que esse microfone não vai parar aqui não. Se alguém puder me providenciar outro pedestal, por favor. Aleluia. Aleluia. Daqui a pouco a gente louva o Senhor, então. Essa passagem, pode tomar um assento, pode ficar à vontade. Essa passagem de Jeremias, capítulo número 4. O Senhor, o nosso Deus, Ele levanta Jeremias para profetizar pela nação de Israel. Israel está totalmente perdida, Israel está totalmente desviada do caminho do Senhor. E olhando para essa passagem, eu vi algo aqui, coisas tremendas que o Senhor levantou Jeremias para falar com aquele povo, porque Deus queria simplesmente que o povo voltasse para Ele, só isso. E o Senhor insiste bastante, usando o Jeremias, insistindo que o povo para que voltasse para os caminhos dele, para que o povo voltasse a adorá-lo, para que o povo abandonasse os deuses estranhos.
mas aquele povo estava totalmente com o coração fechado para o nosso Deus. Aquele povo realmente estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor. E Deus usa Jeremias para falar palavras fortes, palavras que para nós, no nosso vocabulário aqui, é até palavrão, né? Mas se está escrito na palavra do Senhor, é o Senhor responsabiliza pelo aquilo que está escrito na sua palavra. Deus levanta Jeremias para falar para aquele povo que eles estavam parecendo prostitutas, deixando de adorar o nosso Deus, que fez tudo para eles. O nosso Deus que tinha tirado eles do Egito, com as suas mãos fortes. E aí Deus vai dizer para aquele povo que eles estavam parecendo prostituta, à beira do caminho, esperando os seus amantes. Então Deus usa Jeremias tremendamente com palavras duras com aquele povo. E eu achei interessante que quando Jeremias está pregando ali, Jeremias dizendo para aquele povo que o inimigo ia levantar contra eles, que o Senhor ia levantar inimigos para guerrear contra aquele povo, e aquele povo não teria chance nenhuma para vencer a batalha, todos seriam mortos. E pessoas, quando Jeremias estava pregando, pessoas viravam para Jeremias e diziam: não, Deus não vai mandar inimigo contra nós, não. Jeremias pregava e dizia: a trombeta vai tocar, e vocês ficam atentos ao som da trombeta, porque quando a trombeta tocar, os inimigos vão começar a invadir a cidade. As pessoas se levantavam e diziam: não, certamente essa trombeta não vai tocar, não. Nós não vamos prestar atenção nessa trombeta, não. E eu fiquei imaginando que quando Deus está tocando as trombetas, nos dias de hoje, é a sua palavra que Deus está falando. É essa trombeta que Deus estava dizendo naquele tempo. E quantos de nós, que a trombeta sempre está tocando nesse altar, e nós dizendo: não é Deus que está falando comigo, não. Não é Deus que está falando, não, é o homem que está falando. É os pregadores que estão falando. É as missionárias que estão falando, não é Deus que está falando comigo, não. Quantos de nós se encontra dessa forma? A trombeta está soando sempre aqui, e nós fechando o coração e dizendo que não é Deus que está falando, é o homem que está falando. Mas a vontade do nosso Cristo é que a palavra dele toca na minha e na tua vida, e que faça diferença na minha e na tua vida. A vontade do Senhor é sempre que essa trombeta toque, mas que não só nós ouvimos o som dessa trombeta, mas que nós sentimos o toque da palavra do Senhor e mudamos de vida. A vontade do Senhor é que essa palavra toque em nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos sentir o toque da palavra do Senhor e que nós possamos se render a esse toque, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que se nós sentimos tocado e se nós obedecemos esse toque, o Senhor vai mudar a nossa história. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor mudará a nossa história. Amém? Hoje venho aqui só para lhe pedir, vem tocar em meu coração. Minha vida é frágil sem o seu tocar. Vem Jesus comigo falar. Quem sabe canta. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, pois eu quero mais do teu amor. Toca-me, Senhor, toca-me, Jesus, eu preciso tanto andar em tua luz. Canta aí. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, pois eu quero mais do teu amor. Toca-me, Senhor, toca-me, toca-me, Jesus, eu preciso tanto
andar em tua luz. Eu preciso. Mais um pouquinho de som no teclado, por favor. As lutas são difíceis, às vezes venho a desanimar, mas eu clamo, vem Senhor, me tocar. Sinto bem pertinho seu toque com carinho, me fazendo retornar ao caminho. Oh, oh, oh. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, pois eu quero mais do teu amor. Eu preciso mais e mais. Toca-me, Senhor, toca-me, Jesus. Eu preciso tanto andar em tua luz. Eu preciso. Que vida tranquila é essa com meu Jesus, me dizendo, filho, não larga a cruz. Ei, querido, não larga a cruz, não larga não. Siga o seu caminho, não podes parar. Eu te ajudo com meu tocar. Oh, oh, oh. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, pois eu quero mais do teu amor. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, toca-me, Jesus. Eu preciso tanto andar em tua luz. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, pois eu quero mais do teu amor. Muito mais. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor. Eu preciso tanto andar em tua luz. Eu preciso tanto andar em tua luz. Eu preciso tanto andar em tua luz. Quem precisa? Andar em tua luz. Levanta a mão e aplauda esse Deus aí, que quer tocar na minha e na tua vida, que quer fazer grandes coisas na minha e na tua vida. Adora Ele aí. Aleluia. Se eu pudesse dar um tema para essa canção, para essa mensagem, eu ia dar um tema, se eu fosse pregador, eu ia dar um tema: chamados para uma obra de excelência. Chamados para uma obra de excelências. Jeremias foi chamado para essa grande obra. E eu vejo aqui que, quem sabe chegou um determinado momento, que Jeremias, logo ter pregado muito para aquele povo, logo ouvir tanta zombação daquele povo, tantas vezes aquele povo virar as costas para o nosso Deus, quem sabe aí Jeremias, ele chega a pensar: será que o Senhor mesmo me chamou? Será que eu fui chamado mesmo por esse Deus? Porque eu falo, esse povo não atende. Eu falo, esse povo não escuta. Aí quem sabe é esse momento que Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu te chamei antes que você fosse formado do ventre da tua mãe. E além de te chamar de dentro do ventre da tua mãe, eu ainda te ungi e te separei como profeta. Eu só preciso que você continue a pregar, Jeremias. Eu só preciso que você continue a profetizar. Não importa o que o povo fala e o que o povo pensa, eu só preciso que você continue fazendo a minha obra. Eu só preciso que você continue a profetizar. Eu só preciso que você continue a pregar. Pregue todo o tempo, fale todo o tempo e deixe o resto comigo, que o resto eu tomo conta. Aleluia. Não desanima não, foi Jesus que te chamou.
Não fica triste não, foi Jesus que te chamou. Quem sabe você tem pregado, o povo não tem ouvido. Quem sabe você tem profetizado, o povo não tem dado valor. Mas foi Deus que te chamou. Quem te chamou foi Deus. Quem te chamou tem nome. Chama Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que te chamou. Aleluia, para essa grande obra. Aleluia. Outra passagem bíblica aqui. E outro grande homem que o Senhor chamou, que está escrito aqui no livro do Êxodo, capítulo número 2. Uma mulher ali, hebreia, fica grávida. E essa mulher agora vai ter um filho. E ela fica com esse filho ali durante três meses. Mas aquele menino nasceu em um momento de muita dificuldade, de muita perseguição. O faraó da época estava perseguindo as crianças. E a ordem de Faraó para as parteiras que faziam os partos das hebreias, as parteiras eram egípcias, e eram elas que ajudavam nos partos das hebreias. E a ordem de Faraó para essas parteiras era que todo menino homem que nascesse, elas matassem o menino na hora. E todas as mulheres que nascessem, elas deixassem viver. Então, Faraó confiou naquelas parteiras que elas fossem matar todas as crianças, homens que nascessem. Mas aí a Bíblia vai dizer, eu estava lendo essa passagem, achei muito interessante. A Bíblia diz que as parteiras eram tementes a Deus. Diz que as parteiras eram tementes a Deus, além delas, apesar de elas serem egípcias, elas eram tementes a Deus. Então elas não obedeceram o Faraó. As crianças nasciam, elas não matavam nenhuma criança, porque elas eram tementes a Deus. E eu também achei interessante, porque Deus, para recompensá-las, essas parteiras, a Bíblia diz que Deus deu muitos filhos para aquelas parteiras e deu famílias para elas. Além de Deus conceder filho para elas, Deus ainda deu famílias para aquelas parteiras, para recompensar o trabalho prestado e não matar as crianças. E esse menino nasce no meio dessa tribulação, no meio dessa perseguição. E nós conhecemos a história. Joquebede faz um barquinho e coloca na beira ali do rio Nilo. E a sua irmã, eles dizem que era Miriam, fica ali observando de longe aquela criança. E de repente a filha de Faraó vai no rio se banhar. Nós também conhecemos a passagem, a história. E ela vê aquela criança chorando ali. E a Bíblia diz que aquela criança era muito formosa, aquela criança era muito bonita. E logo de imediato a filha de Faraó se apaixonou por aquele menino. E ela então decide a pegar o menino e levar para ela criar. Mas logo de início ela vê um grande problema. Porque ela, quem sabe ela puxa na memória e vê que não existe nenhum egípcia com criança daquela idade para amamentar aquela criança. Mas isso aí já era Deus agindo, Deus entrando em ação. E quando ela procura ali na sua mente, procura suas amigas, se tinha alguém para amamentar, para cuidar daquela criança, aí Miriam entra em ação. Miriam vai até ela e diz, olha, eu conheço alguém que pode cuidar muito bem dessa criança. Aí ela vai atrás da mãe da criança, de Joquebede. Joquebede chega diante daquela filha de Faraó, e aí eu acho interessante como é o agir de Deus. A mãe de Joquebede, há pouco instante atrás, foi preciso pegar a sua criança e deixar à mercê na beira do rio. Deixar ali expostas para os crocodilos pegar e matar aquelas crianças. Mas Joquebede já conhecia o Deus que ela servia. Joquebede sabia que aquela criança estava muito bem cuidada por Deus. E agora, quando Joquebede se apresenta ali para a filha de Faraó, a filha de Faraó diz, olha, eu tenho uma missão para a senhora fazer, para a senhora cuidar dessa criança. E quando essa criança deixar de amamentar, quando ela estiver grande, a senhora vai devolver essa criança para mim. Como recompensa, eu vou pagar um bom salário para a senhora. Olha o que Deus faz, né? Além de Deus devolver o filho, Deus ainda aposentou a mãe de Moisés. E Moisés ali é levado para o Egito, e eu fiquei analisando também, Deus precisava de uma pessoa, de um homem, para entrar ali no Egito, para falar, para poder se apresentar diante de Faraó, para conversar com Faraó, para Faraó liberar o povo de Deus ali, das garras do Egito. E Deus, quem sabe, procura no meio ali dos hebreus, e Ele só encontra no meio dos hebreus aquele povo que acordava cedo para apanhar, e trabalhava também para apanhar. Então Deus, Ele precisa fazer se mover, buscar uma criança
chamado Moisés, matricular ele na faculdade de Faraó, para que daqui a uns tempos Deus pudesse usar Moisés para se apresentar diante de Faraó e falar todas as palavras que Deus colocasse na boca de Moisés. Mas eu quero me adiantar um pouquinho. Moisés, ele se forma aqui, agora na faculdade do Egito, e depois que ele se encontra formado, depois que ele pega o diploma aqui do Egito, depois que ele aprende a falar a língua, depois que ele faz amizade com Faraó, Deus agora pega Moisés e leva ele para o deserto, porque todo homem de Deus, não é só nas faculdades que ele é formado. Todo homem e mulher de Deus, ele precisa ser formado na faculdade do deserto. Todo homem e mulher de Deus, ele precisa ser formado também na faculdade do deserto. Não é só um diploma na sua mão que vai te fazer um grande homem de Deus. Não é só um diploma na sua mão que vai te fazer uma grande mulher de Deus. Você precisa também conquistar o diploma do deserto. E esse diploma só quem pode assinar é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E Moisés agora parte para o deserto. Nós conhecemos a passagem, conhecemos a história. E de repente agora Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro. E Moisés agora começa a observar e ver que um espinheiro está pegando fogo. E aquele fogo está ardendo ali naquele espinheiro, mas aquele espinheiro não é consumido. Alguns chamam essa pequena árvore do deserto chamada de sarça, mas é um acumulado de espinho. E ele percebe que aquela planta é muito seca, por ela nascer no deserto, por ela ali sobreviver no deserto. É uma planta muito seca e que queima com muita facilidade. E agora Moisés observa que essa planta está pegando fogo. O fogo está ardendo, mas aquela planta não se consome. E ele chega mais perto para observar aquilo. E de repente ele ouve a voz do nosso Deus: Moisés, não se aproxime mais. Não chegue mais perto. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você se encontra é santo. E a gente vai ver, vai observar, por que Deus mandou Moisés tirar a sandália. Porque aquela sandália que Moisés estava calçando os seus pés, ele trouxe aquela sandália do Egito. Alguns dizem que aquela sandália tinha um carimbo de Faraó, tinha o nome de Faraó naquela sandália. E agora eu observo Deus, como nosso Deus é cauteloso, né? Como nosso Deus é criterioso. Moisés estava simplesmente usando uma sandália e Deus manda ele tirar essa sandália, só porque a sandália era do Egito. E nós muitas vezes queremos se apresentar diante do nosso Deus, trazendo tantas coisas do Egito. Tantas coisas do Egito nós queremos carregar e apresentar diante de Deus. E às vezes Deus não fala conosco, a gente fica chateado, né? Queremos sair da presença dEle. Queremos dizer que Ele nos abandonou. Queremos diminuir o poder do nosso Deus. É porque tem algo do Egito aí que nós temos que jogar fora. É porque tem coisas do Egito aí que você precisa tirar para se apresentar diante de um Deus Todo-Poderoso. Aleluia, de um Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos arrancar tudo aquilo que nós trouxemos do mundo, tudo aquilo que nós trouxemos do Egito, para se apresentar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E Moisés ali se apresenta diante de Deus, e Moisés diz para Deus: eu não sei falar, Senhor. Ele que tinha formado nas faculdades do Egito, ele agora se apresenta diante de um Deus Todo-Poderoso, e ele disse: eu não sei falar. Aí eu estava meditando e entendi o porquê que quando a gente recebe a oportunidade para falar desse Deus aqui, é por isso que a gente treme na base. É porque nós sabemos que nós não somos nada. E Ele é tão grande. Nós sabemos que nós não podemos nada diante de um Deus que pode tudo. Ocupar um lugar tão santo como esse, sendo nada como nós somos. Moisés também, logo depois que ele pegou o diploma, ele agora se apresenta diante desse Deus e ele vai dizer: eu não sei nem falar, Senhor. Arruma outro, coloca outro no meu lugar, porque nem falar eu sei. Aleluia. Mas o nosso Deus é misericordioso. Ele me levantou para estar aqui nesse dia, nessa hora, e amanhã pode ser você que vai estar aqui pregando a palavra dele. Aleluia. Isso é pura misericórdia. Isso não é sabedoria, isso não é grandeza. Isso é a pura misericórdia do Senhor. Aleluia. E Moisés agora obedecendo
o chamado do nosso Deus, ele parte para arrancar, para ser usado por Deus diante de Faraó. O nosso Deus faz as coisas tudo certas. Aquele Faraó que Moisés conheceu quando ele sai do Egito, aquele Faraó morre, e agora o seu filho, o seu sucessor é levantado para estar no seu lugar. E alguns dizem que esse sucessor de Faraó que foi se levantado é o Ramsés, né? Que é o do Êxodo, né? O Faraó do Êxodo. E eu achei muito interessante essa questão, porque em 2022 agora, 2021, em plena pandemia que aconteceu, lá no Egito eles estavam construindo um novo museu para transportar as múmias desses faraós para esse novo museu. E eles decidem agora, esse museu fica pronto, eles decidem agora transportar essas múmias desses faraós dessa época, justamente no dia da Páscoa, que aconteceu em plena pandemia. Eles fizeram uma festa lá de arrombo, uma festa muito grande, uma festa grandiosa. Gastaram muito dinheiro, eu creio, para agora tirar essas múmias desses faraós e transportar. Fizeram ali um cortejo com muita pompa para arrancar esses faraós aqui e transportar para esse novo museu. E eu achei interessante que eles transportaram aqui 18 múmias. E quando o cortejo está passando, eles iam falando o nome de cada um, de cada faraó dessa época. Um desses faraós chamava Tutankhamon, era um nome dessas múmias, um desses faraós. Outro chamava Tentmosen. E o que a gente mais conhece, que é o Ramsés, que eles acreditam que é o faraó do Êxodo, né? Enquanto fizeram esses cortejos fúnebres lá, e todas as vezes que passava uma múmia à frente daquele povo, aquele povo vibrava, simplesmente com o corpo seco. E eu fiquei achando interessante, porque eles transportaram 18 múmias de faraós dessa época, e poderia ser 19, não poderia ser somente 18, poderia ser 19, mas por que não foi 19? Foi porque um homem teve coragem, teve peito para abandonar as riquezas do Egito, foi porque um homem teve coragem de abandonar o ouro e a prata do Egito, foi porque um homem teve coragem de abandonar a picanha e a Coca-Cola do Egito, o ouro e a prata do Egito, para fazer a vontade do nosso Deus, para ser chamado do nosso Deus. E ele parte para o deserto, e ali no deserto o corpo de Moisés, na verdade, tomba ali no deserto. Moisés morre ali, na verdade, no deserto. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você não vai ver, você não vai entrar na terra prometida, você vai simplesmente ver a terra prometida. E Moisés enxerga a terra prometida e o corpo de Moisés tomba ali. Mas a palavra vai dizer que o corpo de Moisés não foi encontrado nessa terra. Foi por isso que o corpo de Moisés não foi se transformado em múmia. O corpo de Moisés, um tempo depois, eles veem o corpo de Moisés, e ele vê Moisés do lado de Jesus no Monte das Transfigurações. De um lado Moisés, do outro lado Elias. Porque Moisés morreu, caiu nessa terra, mas ele foi morar na glória com Cristo. E eu quero já te dizer aqui, quem tem coragem de abrir mão das coisas do Egito, quem tem coragem de abrir mão das riquezas dessa terra, tem um destino certo. Ele vai subir, vai subir, vai subir, vai subir e vai para a glória. Deixa eu ver o povo que vai subir para a glória aí. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Adora Jesus aí. Aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. O corpo de Moisés não pôde ser transformado em múmia. Ele subiu e está morando com Cristo na glória. É o meu e o seu destino também. Nós também temos a certeza que vamos subir, amém? Quem tem a certeza que vai subir para a glória aí? Aleluia. Quem tem a certeza que vai abraçar Moisés lá no céu? Vai abraçar Elias, vai abraçar o nosso Cristo Jesus lá no céu, aleluia. Também quero falar aqui de um grande homem chamado, um grande homem de Deus, mas ele teve aí algumas coisas que o dinheiro, as riquezas dessa terra, tirou ele um pouco de direção, que está situado em Números capítulo número 22, que conta a história de Balaque e Balaão. E Balaão era um profeta de Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus. Balaão também era um homem que
ouvia claramente a voz de Deus. Balaão, quando ele queria ouvir a voz de Deus, era só ele sair, orar, e Deus falava com ele claramente. Mas Balaque vendo isso, Balaque, ele vendo que o povo de Deus estava sendo muito abençoado. Balaque vendo que o povo de Deus, por onde aquele povo passava, todas as terras eles conquistavam. Por onde o povo de Deus passava, todas as terras ficavam para eles. Porque aquele povo estava andando retamente, na vontade, no centro da vontade do nosso Deus. Toda terra que aquele povo batalhava em prol daquela terra ficava para eles. E Balaque vendo isso, ele manda os seus servos ir até Balaão. E Balaão, se apresenta diante de Balaão, do profeta de Deus. E parece que, pelo que a gente vê na palavra, eles levam ali uma mala de dinheiro para o profeta, para agradar o profeta. E aqueles homens chegam ali e falam para Balaão que Balaque está te chamando para que ele pudesse ir amaldiçoar o povo de Deus. Para que ele pudesse levantar a sua voz e profetizar agora contra o povo de Deus, para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão, logo de começo, de início, ele já fala para aqueles povos: Balaque pode me dar a sua casa toda cheia de ouro e de prata, que eu não posso revogar aquilo que Deus já determinou. Não tem como eu amaldiçoar aqueles que Deus já abençoou. Mas espera só um pouquinho que eu vou falar com Deus. A mala de dinheiro era atraente. Quem sabe era muito dinheiro que tinha naquela mala. E Balaão vai ali, pede para aquele povo pousar, passar aquela noite. E ele então vai falar com Deus. Deus de início, Deus disse: você não vai com esse povo. Você não vai se apresentar diante de Balaque. Balaão, pelo outro dia pela manhã, se encontra, volta, se apresenta para aquele povo. E ele agora vai dizer para aqueles homens que ele não ia com eles para apresentar diante de Balaque, porque ele não poderia amaldiçoar o povo de Deus. E aqueles homens voltam para Balaque, e Balaque agora aumenta a oferta. No outro dia aqueles homens voltam novamente, e Balaão, vendo que a oferta era grande, ele mudou o ministério, ele vende o seu ministério. E ele disse: não, espera que eu vou falar com Deus novamente. Deus já tinha falado que não era para ele ir, e agora ele vai novamente falar com Deus. E ele fala com Deus, Deus diz: já que você está querendo ir, então vai com esse povo, mas você só vai falar somente aquilo que eu colocar na tua boca. E Balaão então pega a sua jumenta, nós conhecemos a história. Ele vai pelo caminho, aquela jumenta se destravia do caminho. Ele começa a bater na jumenta, ela volta para o caminho, passa à beira de um muro. A Bíblia diz que a jumenta passa à beira de um muro, passa a perna do infeliz no muro e começa a machucar Balaão. Daqui a pouco essa mula se joga Balaão no chão e ele se estressa muito com essa mula, começa a bater nessa mula. E agora Deus abre a boca daquela mula e a mula começa a dialogar com Balaão. Eu achei interessante, parece que ele conversou com a mula numa boa. Ele conversou com ela numa boa. A mula vai dizer para ele: mas por que você está me batendo, rapaz? Eu tenho te levado em todos os lugares que você quer ir, eu tenho cavalgado e te levado. Por que você está me batendo? E quem sabe Balaão vai dizer: é porque a proposta é boa demais. É porque o dinheiro é muito. Aí daqui a pouco Deus abre os olhos de Balaão e Balaão vê um anjo do Senhor com uma espada na mão, desembainhada. E aquele anjo também vai dizer para Balaão: por que você está batendo na mula, rapaz? Essa mula tem te servido, por que você está batendo nela? E quem sabe Balaão está ali aflito, com vontade de ir fazer aquilo que não é bom aos olhos do Senhor. Quando a pessoa está decidida a pecar, é difícil Deus tirar ela de direção. Quando o ser humano decide a pecar, nem Deus pode tirar ele de tempo. Quando o ser humano decide a fazer a coisa errada, Deus pode se apresentar, o anjo pode se apresentar, mas ele está decidido a pecar, ele está decidido a cair. E agora o anjo fala algo interessante para Balaão. O anjo disse assim: eu poderia passar essa espada no seu pescoço e deixar a mula viva. O que o anjo está dizendo para ele? Essa mula tem muito mais valor que você, Balaão. Você é um profeta de Deus, mas nesse momento agora essa mula está tendo muito mais valor que você. Eu poderia passar a espada no seu pescoço e deixar essa mula viva. Mas você pode ir aonde você está querendo ir, onde você está destinado a ir, mas você só vai falar aquilo que Deus colocar na tua boca para falar. Balaão então parte ali para essa missão, se encontra com Balaque,
E agora ele começa, pessoa desviada é um problema. Ele agora começa a dar prejuízo para Balaque. Ele diz, você tem que me arrumar aqui 7 novilhos e 7 ovelhas, para que eu possa sacrificar para o meu Deus. E vamos fazer 7 altares. E eles ali agora preparam 7 altares com 7 novilhos e 7 ovelhas, um novilho e uma ovelha em cada altar. E agora ele se distancia para falar com Deus, e Deus fala com ele, volta lá e fala para Balaque que contra Jacó não existe encantamento. Contra o meu povo não existe encantamento. Eu decidi abençoar o meu povo e o meu povo já está abençoado. Não adianta ele fazer altar, não adianta ele bater tambor, o meu povo já está abençoado. Deus estava decidido a abençoar aquele povo para todo sempre. Aí ele fala para Balaque diz, não, vamos para outro monte. Quem sabe a atmosfera aqui não está muito legal, vamos para outro monte. No outro monte eles fazem da mesma forma. 7 altares, com 7 novilhos e 7 carneiros em cada altar. Mais uma vez Deus se apresenta para Balaão e diz, vai até Balaque e fala para ele, que eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu já abençoei o meu povo e o meu povo está abençoado. Eu já estendi a mão para o meu povo e o meu povo já está abençoado. E ninguém e nada pode amaldiçoar o meu povo. Aleluia. Você pode adorar Jesus por isso aí. Você está abençoado pelo nosso Deus. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus estava decidido totalmente. Por onde aquele povo passasse, as terras ficavam para eles. Aí eles fazem outro altar, eles fazem isso durante 3 vezes. E aí Balaque desiste e diz para Balaão, você pode voltar para sua casa, que contra esse povo não existe encantamento contra esse povo. E aí Deus usa Balaão para falar para Balaque ainda, olha, se você quer sobreviver, se os inimigos querem sobreviver, se os inimigos não querem morrer, ao fio da espada do meu povo, é só se ajuntar com o meu povo, porque todos os inimigos que se levantar contra o meu povo, eu vou colocar por terra. Todos os inimigos que levantar contra o meu povo, vai morrer ao fio da espada do meu povo. Deus estava decidido totalmente a abençoar o povo para sempre. Esse era o desejo do nosso Deus, é abençoar o povo para todo sempre. Mas aí alguém, quem sabe ler a Torá antiga, quem sabe ler o Alcorão antigo, e descobre que existia uma forma de amaldiçoar esse povo. E que forma que é essa? Alguém canta a pedra para Balaque e disse, olha, se você quiser parar esse povo, é só você pegar as suas mulheres e colocar no meio desse povo para se prostituir com esse povo. É só você levar esse povo a pecar. Se esse povo cair no pecado, eles vão ser amaldiçoados. Somente assim nós podemos parar esse povo. E assim Balaque faz. Balaque pega as suas mulheres ali das suas tribos e coloca no meio do povo para o povo prostituir com aquelas mulheres. E além do povo prostituir com aquelas mulheres, eles começam agora a levantar altares para deuses estranhos, para Baal. Além deles pecarem com essas mulheres, eles agora começam a levantar altares para exaltar, para adorar outro Deus a não ser o nosso Deus. Aí a Bíblia vai dizer claramente que a ira do nosso Deus se acendeu contra esse povo. E essa parte aqui é uma das partes, não é uma das partes, é a parte mais importante dessa mensagem. Porque eu e você foi chamado para uma grande obra. Eu e você foi chamado para ser abençoado por Deus. E o nosso Deus tem prazer de nos abençoar. O nosso Deus, Ele tem alegria de te abençoar. Mas só existe uma coisa que atrapalha Deus de nos abençoar. É somente o pecado. O pecado que não deixou a bênção chegar na sua vida até hoje. Eu não estou dizendo para você que você está na prática desse pecado. Não estou dizendo isso. Mas se por acaso você pecou e não confessou, esse pecado está atrapalhando você receber as bênçãos de Deus. Se por acaso você pecou e já abandonou, já deixou de pecar, você precisa confessar. E você tem um homem aqui que é de total confiança, que é o nosso pastor Lindomar, que é o pastor Cleomar. Você pode ser abençoado por Deus ainda hoje. As bênçãos de Deus podem ser estendidas sobre a sua casa,
sobre o seu casamento e sobre a sua vida ainda hoje. Mas você precisa de confessar. Você precisa confessar esse pecado se você quer ser abençoado por Deus. Nós vemos aqui na passagem, isso aqui não é palavra de homem. Isso aqui não é as minhas palavras, eu não tenho interesse nenhum de falar isso para você. Não preciso falar isso para você. Mas é a palavra de Deus que está nos dizendo aqui. Se nós queremos a bênção de Deus, nós não podemos continuar no pecado, não podemos. Porque senão a ira do Senhor se acende contra nós. A Bíblia é bem clara nessa passagem aqui. A Bíblia diz que a ira do Senhor se levantou contra aquele povo. Aquele povo que estava vencendo tudo. Aquele povo que estava conquistando tudo. Agora eles começaram a perder as guerras. Eles agora começaram a morrer. Eles agora começaram a levantar um contra o outro e um matar o outro. Simplesmente porque esse povo entrou no pecado. Simplesmente por causa disso. Se você quer a mão do Senhor estendida sobre a sua vida, você tem que abandonar esse pecado ainda hoje. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ver que a sua história vai mudar. Você vai ver que Jesus vai ter liberdade para te abençoar. Mas como assim? Como assim Deus não pode me abençoar da forma que eu estou? Meu querido, Satanás ele age por legalidade. Ele age através de legalidade. Se ele não tiver legalidade para agir na nossa vida, ele não tem poder para agir na nossa vida. Como a gente viu na passagem aqui, eles tentaram de todas as formas amaldiçoar o povo, mas não puderam amaldiçoar. E jamais poderia amaldiçoar. Balaão, ele chegou a falar para Balaque: você pode me dar a sua casa cheia de ouro e de prata para mim amaldiçoar o povo? Não tem como eu fazer isso, porque foi Deus que abençoou. Mas quando esse povo começa a pecar, nós vimos aqui que eles começam a morrer, começam um matar o outro, começam a perder as suas batalhas, só porque eles pecaram e não abandonaram o pecado. E nós podemos dizer, mas Deus, já que Ele é o Todo-Poderoso, por que Ele não pode me abençoar? Se eu e você estiver em pecado e a gente não confessar, Deus não pode nos abençoar, sabia? Satanás, ele fica ao nosso derredor, a Bíblia diz isso. E ao nosso redor, ao nosso lado, ficam os anjos do Senhor. E quem sabe Jesus viu você, o Senhor viu o seu propósito que você fez nesse mês passado, mergulhado em Jesus. Quem sabe você cumpriu todo o propósito. Você jejuou, quem sabe 24 horas, e não foi fácil esse jejum. O mês todo, 24 horas jejuando, 2 vezes por semana, não foi fácil. Mas nem assim Deus pode te abençoar se você tem pecado escondido aí, sabia? Porque talvez Deus pode até dizer: eu vou abençoar o meu filho. Eu vou estender a mão, vou abençoar ele. Mas Satanás, de imediato, apresenta diante de Deus e diz: opa, o Senhor não pode abençoar ele. Por que eu não posso? Porque está escrito na sua palavra. Se ele estiver em pecado, o Senhor não pode abençoar. E Deus não pode abençoar. Mas se você abrir o seu coração através dessa mensagem aqui, que é um fanício de barro que você está pregando, e confessar o seu pecado hoje, amanhã o Senhor pode estender a mão sobre a sua vida. Amanhã o nosso Deus pode estender as mãos sobre a sua vida e te abençoar. Amanhã mesmo a bênção pode chegar para a tua vida. Amanhã mesmo o Senhor pode te honrar. Amanhã mesmo o nosso Deus pode te honrar na terra. Porque Satanás não vai ter culpa nenhuma para estender a mão, para erguer a sua voz nojenta e dizer para Deus que Ele não pode abençoar você, porque você confessou o seu pecado, você abandonou, e amanhã mesmo o nosso Deus, Ele pode te abençoar. Levanta aí, fica sobre os pés, nós vamos adorar o Senhor Jesus com essa canção, e eu quero crer nessa noite. Eu quero crer nessa noite que Jesus ele vai te honrar muito nessa terra. Eu quero crer nessa noite que você abriu o seu coração e obedeceu a palavra do Senhor. E o nosso Deus ele vai te honrar muito nessa terra. Quem acredita assim, levanta a mão e dá um glória para Jesus gostoso aí. Glorifica Ele nessa noite aí, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é fiel. Vamos adorar. Deus vai te honrar. Quem acredita? Mudar sua vida. Oh, oh. Deus cuida de ti. Ele cuida bem, só Ele é a saída. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê?
Deus vai te honrar. Eu acredito. Mudar sua vida. Aleluia. Deus cuida de ti. Ele cuida bem. Só Ele a sair. Olha para a pessoa mais linda que está do seu lado. Olha para ela e canta isso para ela. Profetiza isso na vida dela. Profetiza aí, profetiza. Deus vai te honrar. Canta mais alto. Mudar. Profetiza com fé, com fé, com fé. Deus cuida. Ele cuida. Só Ele é a saída. Quem acredita, levanta a mão aí, levanta a mão aí. Deus vai te honrar. Mudar sua vida. Aleluia. Deus cuida de ti. Ele cuida bem. Só Ele é a saída. Escuta. Tu tens chorado, também sofrido, distante do Senhor. Ei, querido, volta hoje, volta hoje, volta hoje. Deus é fiel. Entenda isso. Seu amanhã será melhor. Quem acredita, levanta a mão para cantar aí. Deus vai te honrar. Aleluia. Mudar sua vida. Eu creio, eu creio, eu creio. Deus cuida de ti. Ele cuida bem. Só Ele é a saída. Olha aqui. Eu já passei por provações, foram tantas, tantas. Tentaram me prejudicar. Mas olha aqui. Deus estendeu a sua mão e disse: filho, eu vou te honrar. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Deus vai te honrar. Alabaçubi, alabacá. Mudar sua vida. Aleluia. Deus cuida de ti. Ele cuida bem. Só Ele é a saída. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Deus vai te honrar. Mudar sua vida. Cante com fé, cante com fé. Deus cuida de ti. Ele sabe cuidar, Ele sabe, Ele sabe. Só Ele é a saída. Só Ele é a saída. Não existe outra, não existe outra saída, não. Só Ele é a saída. Levanta a mão e adora esse Deus aí que vai cuidar da minha e da tua vida. Levanta a mão e adora esse Deus aí que tem prazer, que vai cuidar da minha e da tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Meu amado, meu Jesus, eu estive aqui pregando a tua palavra, Senhor. Uma simples palavra vinda de um pequeno vaso, de um vaso ainda em construção. Mas eu quero crer, Senhor, em nome de Jesus, se esse povo obedecer aquilo que foi pregado aqui, que não foi as minhas palavras, mas foi a palavra do Senhor. Se nós obedecemos a tua palavra e nós voltarmos para o trilho, para nós voltarmos para a verdade, para o Senhor que tem para nós, o Senhor vai nos abençoar e vai começar a nos abençoar, não só de ontem, mas o Senhor vai começar a nos abençoar desde hoje. Desde hoje esse povo será muito abençoado por ti, em nome de Jesus. Quem acredita assim, bate palma alegre para Jesus nessa noite aí. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor.